Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu estou no cenário diferente hoje, aproveitar essa luz do sol maravilhosa e que não tá tendo tanto barulho de obra, então resolvi gravar aqui fora. E hoje eu vim fazer um update de leituras, porque eu gravei o vídeo de últimas leituras antes de terminar o mês de março. Mas eu consegui terminar outro livro que eu tenho aqui pra mostrar no mês de março ainda. Um livro e um HQ. Já consegui finalizar algumas leituras agora em abril. Então eu já vou contar pra vocês quais são e falar os que eu estou lendo no momento e o que eu pretendo ler, assim, os que são certo mesmo, porque eu só na hora que eu quero ler o livro que eu decido, pego e já começo a ler. Então não tem como eu falar todos os livros que eu pretendo continuar lendo agora no mês de abril e em maio também. O primeiro livro que eu consegui finalizar que eu tenho pra mostrar é o Cartas para Minha Mãe, da Teresa Cárdenas. Esse aqui eu li para participar da discussão do grupo que eu tô participando, que é a Excursão Literária. E esse livro, a escritora, ela é cubana. E a gente tem uma menina que perdeu a mãe dela, infelizmente, e ele é narrado por meio de cartas, então é uma narrativa epistolar. E ela narra o cotidiano dela, desde quando ela foi obrigada a morar com a tia dela, e a tia dela e a avó também eram muito más com essa criança, elas praticavam racismo contra ela, inclusive. E é muito triste, sabe, você ver essa menina convivendo nesse ambiente familiar hostil, que devia acolher ela, né, porque a mãe morreu, o pai, ela nunca nem ouviu falar quem que era, a mãe dela nunca contou, mas depois a gente vai descobrir ao longo do livro quem que é esse pai. E assim, apesar de ser um livro muito curto e escrito por meio de cartas, eu achei que a autora ela trouxe um aprofundamento muito grande na história e também nos temas que ela aborda aqui, que são temas muito delicados. Eu achei a escrita muito boa, eu dei 4 estrelas pra ele, gostei demais. Foi muito boa a discussão que a gente teve no grupo também, pontos super relevantes, questão de abuso infantil a gente tem aqui, então é um tema delicado também, já fica o meu alerta de gatilho. De racismo, questão de embranquecimento da população preta, que tem bastante também, e que eles falaram lá que quase ninguém sabia que em Cuba tinha essa coisa, tipo, as mulheres pretas principalmente têm que casar com um cara branco, porque aí vão ter filhos mais brancos, vai embranquecer as crianças, enfim. Bem delicado, super bem escrito, a gente tem o ponto de vista de uma criança e eu gostei bastante desse livro. Próximo que eu finalizei, assim, no finalzinho de março, foi o Laura Jean Vive Terminando Comigo, essa HQ da Intrínseca. Super rapidinho também, HQ que eu gosto bastante, porque você senta e já lê. E aqui a gente tem a história da Fred. Isso, a Fred, ela é namorada da Laura Jean e ela tá escrevendo para uma coluna de aconselhamento amoroso na internet, porque a Laura Jean vive terminando com ela. Então ela quer saber se isso vale a pena, por que as coisas estão desse jeito. Ela quer o conselho dessa mulher que escreve essa coluna, apesar de ser um relacionamento lésbico, né? Que não é o foco da revista. E assim, é muito triste a gente ver isso estando do lado de fora e vendo esse relacionamento das duas como é, porque a gente vê como que a Fred, ela passa a lidar com os amigos dela, assim, ela praticamente para de conversar com todo mundo e fica aquela coisa fissurada atrás da Laura Jean, e a Laura Jean não tá nem aí pra ela, ela trai ela na cara dura, às vezes na mesma festa que as duas estão. E é muito legal acompanhar esse olhar da Fred, de tipo assim, opa, será que esse relacionamento é saudável pra mim? E até ela ter consciência de que isso estava acontecendo com ela, de que o amor não precisava ser isso, e eu gostei bastante. Eu já vi que algumas pessoas não gostaram muito dessa HQ por causa do final, mas eu acho que é super crível a história, porque muita gente que tá em relacionamento abusivo age da mesma forma que a Fred age aqui nesse livro, e até a pessoa conseguir se livrar disso é um processo muito longo e demorado. Então eu acho que vale demais, até para pessoas que acham que estão passando por isso, alguma coisa parecida, enfim, recomendo muito. Comecinho de abril, eu li um conto desse aqui, que é o Conto de Fadas em suas versões originais, nessa edição belíssima da editora Wish. O primeiro conto que eu li foi o primeiro conto do livro, que é a da Pequena Sereia. E assim, eu já sabia que os contos de fadas em suas versões originais não eram lá essa coisa feliz pra sempre que nem a Disney mostra. Mas eu não estava esperando uma coisa tão chocante
quanto eu encontrei aqui, porque o conto da Pequena Sereia é muito triste. A própria mitologia em volta, a cultura das sereias e questão de vida após a morte mesmo. É muito bonito as imagens que tem nesse livro também, ele é todo ilustrado. Só que assim, eu vou ler com calma, por isso que eu nem li outro conto dele ainda. Fiquei só no da Pequena Sereia. Mas eu pretendo ler mais contos dele, quem sabe ainda agora em janeiro. Mas eu não sei se eu vou ler na sequência certinha que tá aqui. Porque alguns contos me chamam mais atenção que outros, então eu já vou pular alguns. Mas aqui eles fizeram um trabalho de curadoria, de pesquisar essas histórias muito grande. Eu achei incrível, a edição é maravilhosa e eu recomendo demais também. Mas tem temas delicados também. Minha penúltima leitura concluída foi um livro do Kindle, da Sophie Kinsella, mais um que tá no Kindle Unlimited, no catálogo. Então, se você tiver assinatura e quiser pegar emprestado, já recomendo demais. Eu sou muito fã da Sophie Kinsella, adoro os livros dela. Principalmente aquela leitura que você quer fazer para passar o tempo mesmo, para distrair, enfim. Super divertida, ela tem uma escrita muito boa. E uma coisa que eu gosto muito na Sophie Kinsella é que ela desenvolve histórias muito diferentes, porque tem algumas autoras que, assim, escreve basicamente a mesma versão da mesma história. E isso não acontece aqui, até porque eu acho que ela tem esse cuidado de pesquisar sobre o que ela tá falando. Essa história que ela se passa um pouco em Londres, em uma fazenda do interior da Inglaterra. Então, a gente vê muito, por exemplo, espécie de plantas, de animais. Ela teve esse cuidado de colocar isso na história, que eu achei muito bacana. E nesse livro a gente tem a história da Kate. O sonho da vida dela era morar em Londres. Então ela sai do interior dessa fazenda que ela morava para ir para a cidade grande, e o pai dela não gostou muito dessa história, então eles têm bastante problema por causa disso, de comunicação, eles mal conversam, e ela sempre finge que a vida dela é perfeita, daí o nome do livro, né? Então, apesar das inúmeras dificuldades que ela passa em Londres, cidade grande, cara, ter que pegar o metrô lotado todo dia para ir trabalhar e gastar 2 horas no trajeto. Só que no Instagram dela tá tudo perfeito, né? Ela posta fotos de café que ela não pediu na mesa dos outros. E aí, bem no começo da história, a gente já é introduzida a equipe de trabalho dela. Então, a chefe dela é uma pessoa super excêntrica e aquela pessoa que, apesar de ser nova, assim, tem muita fissura em ser mais nova ainda, porque ela acha que ela já tá ficando velha pro cargo que ela tá. E gosta bastante de novidades, enfim, só que ela é uma pessoa brilhante ao mesmo tempo e todo mundo detesta ela porque ela não tem muito tato com as pessoas. E aí, em determinado ponto da história, a Kate, ela vai se ver tendo que voltar para essa fazenda por alguns motivos que eu não vou contar, obviamente. E ela ajuda o pai dela, mais a esposa dele, que é a madrasta dela, no caso, a fazerem um acampamento, como se fosse um camping de luxo, alguma coisa assim. E aí, a chefe dela, que é louca com novidades, essas coisas, que tá sempre nas coisas mais badaladas, assim, ela acaba aparecendo lá, e aí coisa boa não vai sair daí, né? Porque a Kate também, ela não deixava que ninguém descobrisse sobre o passado dela, ela lutou contra o sotaque, pra ninguém ter a menor ideia de que ela veio do interior. E no meio disso também a gente tem um sócio da empresa que ela conheceu antes de ter que voltar pra fazenda, só que aí ela desistiu dele porque achou que ele tava tendo um caso com a chefe. Enfim, é uma loucura, uma bagunça, mas é muito fofo, super divertido. Eu dei 3,5 pra esse livro, porque algumas coisas eu achei muito, assim, picuinha de quinta série, sabe? Umas coisas que não tinha nada a ver com o porte de uma pessoa de 25 anos. Um negócio muito forçado. Esse ponto eu achei negativo, mas a história em si eu achei bem divertida, muito gostosa de ler. Eu recomendo muito. E o último livro que eu li, já saiu resenha aqui no canal, então eu vou deixar aqui em cima se você quiser assistir, que é Acorda pra Vida, Chloe Brown. E, gente, outro favorito do ano, eu amei demais esse livro. Não vou falar muito porque já tem a resenha aqui, mas eu gostei bastante. E uma coisa que eu queria ter falado lá, mas eu esqueci, porque a gente tem uma personagem preta aqui e gorda, e eu achei sensacional essa representatividade que o livro traz, né? E ela ser portadora de fibromialgia. E tem esse personagem masculino que é um artista, então ele tem a alma super delicada e ele passou por diversos traumas. E os dois têm aquela coisa de cão e gato no começo, mas aí eles passam a se gostar cada vez mais e ter aquelas faíscas entre eles. Ai, gostei muito mesmo desse livro, super recomendo. Para maiores de 18 anos, porque conteúdo adulto, bastante conteúdo adulto. Mas eu gostei bastante da leitura, valeu cada centavo e a espera que eu tive por causa desse livro, porque ele estava em pré-lançamento
Acho que ele foi lançado mesmo, que eu pude comprar no dia 5 de abril. E assim que chegou, eu já fiz a leitura dele também, porque eu sou dessas, não aguento. Passando agora para as leituras em andamento. Na verdade, eu só tô lendo 2 livros mesmo. O primeiro, quem adivinha? É O Temor do Sábio, óbvio. Desde o último vídeo que eu gravei, que eu tava falando que eu tava lendo esse livro, eu já consegui avançar bastante. Agora eu posso dizer que eu estou na metade, quase na metade do livro, porque eu consegui um e-book, meu namorado tinha, ele passou pra mim. Então, eu senti que eu li muito mais rápido. Tipo assim, um dia que eu sentei à tarde pra ler, eu li quase 100 páginas, 90 e poucas, assim. Então, já adiantou bastante a leitura. E agora eu tô numa parte ótima, que ele tá em outra cidade, fora da universidade. E acabou de encontrar uma mulher, uma menina, não sei bem, ela é jovem. Mas eu tô gostando muito, eu espero muito continuar. E agora eu tenho o e-book, eu tô pensando em ler só no e-book, fazer a marcação desse livro, né, com as flagzinhas. Só que assim, esse livro tem uma coisa, porque eu sei que a história é ótima, a escrita é ótima, enfim, só que eu tenho uma preguicinha de pegar pra ler. Só que toda vez que eu pego também, eu leio muito de uma vez só. Então, autocontrole não temos. O outro que eu tô lendo aqui é O Filhos de Sangue e Outras Histórias, da Octavia E. Butler. Esse livro perfeito que chegou aqui em casa esses dias. Esse é um livro de contos da autora, e eu tô na metade do primeiro conto, eles têm mais ou menos umas 50 páginas cada um, que é o conto que dá origem ao nome do livro, né, O Filhos de Sangue, e tem uma coisa muito alienígenas no planeta Terra, pelo que eu entendi até agora, porque assim, você cai de paraquedas naquele mundo, você não sabe muito o que tá acontecendo, então, à medida que o conto vai avançando, você vai entendendo mais sobre o meio, enfim. E eu sei até agora que nesse conto tem seres de uma outra espécie alienígena que tá aqui no país, no planeta, e eles meio que pegam seres humanos pra levar pra lá, como se a gente fosse uns bichinhos de estimação, uma coisa assim, sabe, completamente pra mostrar, uma coisa pra mostrar status deles mesmo, e tem uma coisa relacionada a uns ovos que esses seres dão pra gente ingerir, que prolonga a vida e dá mais qualidade de vida em si. Então é só isso que eu sei até agora, mas pretendo muito continuar. A escrita dessa mulher é perfeita e é isso. Por fim, o único livro que eu sei que eu preciso ler esse mês, que é o livro inclusive para participar do grupo, é O Leitor. Não sei se vai dar pra ver ele aqui, mas também eu vou colocar a capinha aparecendo em algum lugar. Eu sei que o mês sorteado para discussão de abril é a Alemanha, então o escritor é alemão. Só isso que eu sei. Alguma hora eu li a sinopse, porque a gente faz a votação, mas não lembro mais. Esse não foi o que eu votei, infelizmente, mas vou dar uma chance, começar a ler. Teve pessoas do grupo que já leram e gostaram do livro, outros falaram que a escrita é um pouco complicadinha, alguns termos assim difíceis, mas tô com esperança. Eu já consegui ler quase todos desde que eu comecei a participar, então tá aí a leitura para abril, então eu tenho que finalizar ainda esse mês. Nossa, acabaram de colocar fogo aqui, misericórdia. Mas enfim, vamos terminar o vídeo. Outros 2 que eu tenho pra mostrar aqui, eu não tenho certeza absoluta que eu vou ler eles. Talvez eu não consiga nem ler em abril, porque eu já tenho esses outros aqui que eu já comecei, que eu preciso ler. Mas tá aqui, né? Quem sabe eu não leio no mês de março, maio. Que são O Clube do Livro dos Homens. Eu mostrei num vlog de leituras quando ele chegou aqui em casa. Ouvi muitas coisas boas sobre esse livro, então eu estou curiosa, tô nessa vibe do romance, como eu já mostrei alguns aqui que eu li. Então, tô bem curiosa pra saber sobre o que se trata esse livro e, quem sabe, eu não começo a ler ele logo. Outro que eu tenho é um que chegou da Tag, que eu pedi. Eu não assino mais a Tag, mas eu ainda tenho acesso à lojinha, então eu pedi essa edição passada da Tag Inéditos, que é Herdeiras do Mar. Vi muita gente falando desse livro também, quando ele saiu, deu um boom, assim, tava todo mundo falando no Instagram, no YouTube mesmo, então eu tô bem curiosa. A autora, que é a Mary Lynn Brett, concluiu seu mestrado em escrita criativa da Universidade de Londres, onde vive. Com ascendência coreana, a autora foi criada nos Estados Unidos e fez parte de uma grande comunidade de mulheres que viveram na Coreia do Sul durante o pós-guerra. Em 2002, ao visitar o vilarejo da infância de sua mãe, Brett conheceu as Mulheres de Consolo. Herdeiras do Mar é seu primeiro romance.
Então a autora, ela pegou a vida dessas mulheres aqui e escreveu esse romance, então eu tô bem curiosa. Espero conseguir ler em breve esse livro também. É isso, gente. Eu vi esse tipo de vídeo no canal da Ju Cirqueira, eu achei bem interessante, então eu quis trazer aqui pro canal, porque eu achei legal fazer essa coisa de mostrar o que eu li, que eu tô lendo, que eu pretendo ler, e não fazer um vídeo específico para as leituras concluídas, depois um vídeo específico de TBR, enfim, já trago tudo aqui pra vocês, porque eu já tinha muita coisa pra falar já, então já rendi um vídeo. E eu espero muito que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.